Então hoje nós estamos de volta à nossa cronologia dos evangelhos. Hoje é um sábado semanal que está dentro do período da festa dos tabernáculos. Então nós ainda estamos em um período de festa bíblica, mas nós vamos retornar a nossos estudos que nós fazemos normalmente ao sábado, porém por uma coincidência divina, por ação aí do nosso Deus, o estudo de hoje ele está completamente harmonizado com o que nós falamos no estudo de quinta-feira, que foi a abertura da festa dos tabernáculos, né, o sábado festivo da festa dos tabernáculos. O estudo de hoje é a parte 5 da seção 7 da cronologia dos evangelhos, Yeshua, o Cordeiro Pascal de 1 ano, e o título A Última Páscoa, né, parte 5. O estudo está dividido aí em 9 eventos, que nós vamos tratar, alguns com um pouco mais de profundidade, outros nós só vamos ler os textos relacionados a ele, mas a gente vai abranger ali o final da segunda-feira, né, dentro daquela cronologia do Cordeiro Pascal, que é levado para dentro da casa no dia 10, e ele fica dentro da casa do israelita até o dia 14, e no dia 14 ele é sacrificado. Então, Yeshua, cumprindo essa figura profética, a gente aqui hoje conclui todos os eventos que ocorreram na vida de Yeshua no 12º dia do primeiro mês bíblico, portanto, uma segunda-feira. Né? A partir da semana que vem a gente já vai entrar no dia da Páscoa, o que aconteceu realmente no dia da Páscoa, né? A prisão de Yeshua, a sua morte, sacrifício, a sua ressurreição ali, etc. Então vamos aqui para o nosso primeiro evento. O primeiro evento é a destruição do templo. A destruição do templo é profetizada. Mateus 24, versículo 1 a 2, Marcos 13, versículo 1 a 2 e Lucas 21, versículo 5 a 6. Nós vamos estar lendo aqui Mateus 24, 1 a 2, que nos diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu já falei outras vezes nos meus estudos a respeito do período difícil que nós estamos vivendo no mundo hoje com relação à destruição da nossa fé, né, principalmente a tentativa de destruir a fé dos nossos filhos, e como que a palavra profética ela é um instrumento que Deus nos deu para fortalecer a fé, não só nossa, mas também daqueles que estão começando a entender sobre as coisas de Deus, principalmente as crianças. Então aqui Yeshua faz uma profecia que é um exemplo disso. Ele fala, né, no caso ali, cerca de 40 anos antes da destruição do templo, mas ele profetiza então que aquele templo seria destruído e que nenhuma pedra ficaria sobre a outra. Todas as pedras daquele templo seriam removidas. E a gente sabe que essa história ela se cumpre de maneira perfeita. Em Isaías 46, versículo 8 a 10, o texto diz o seguinte: Lembrai-vos disso e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, Yeshua aqui ele faz essa profecia, e essa profecia se cumpre de maneira perfeita, assim como tantas outras profecias do Antigo Testamento. E a gente tem que procurar ter um conhecimento profundo a respeito desse cumprimento profético, porque esse é um instrumento que Deus nos deu para não só defender a nossa própria fé, mas para poder embutir dentro do coração e da mente dos nossos filhos a convicção de que Deus é verdadeiro. Aqui na Inglaterra, por exemplo,
quando os nossos filhos vão para a escola, eles vão lidar com crianças que são educadas dentro de casa para serem ateus. São educados como ateus. Algo que era inimaginável na Inglaterra há 100 anos atrás. Eu, quando cheguei aqui, eu frequentei uma igreja cristã perto da minha casa, e essa igreja tinha cerca de 6 a 8 membros que participavam lá aos cultos aos domingos, e praticamente todos eles eram idosos acima dos seus 60, 70 anos de idade. E essa mesma igreja, há 100 anos atrás, ela tinha mais de 1000 membros. Então, em 100 anos, por causa de todo o movimento humanista, movimento feminista e outros movimentos que aconteceram aqui na Inglaterra, a fé inglesa foi completamente destruída. Né? Quando a gente lê aí em livros de grandes pregadores do cristianismo nos séculos passados, muitos deles eram ingleses. E hoje a gente olha para a Inglaterra, o resto de fé ainda que existe dentro da Inglaterra, na sua grande maioria, são de imigrantes, principalmente africanos, que têm as suas igrejas aqui, ou às vezes latinos, que têm as suas igrejas aqui, e essas igrejas têm algum tipo de... tem realmente uma representatividade no meio da sociedade. Mas, de maneira geral, a igreja inglesa, ela praticamente deixou de existir. São muito poucas realmente, e as poucas que são, elas têm um grupo, um número insignificante. Então a gente precisa aprender a respeito do cumprimento da palavra profética, e a gente precisa utilizar esse instrumento que Deus nos deu para ensinar os nossos filhos e mostrar para eles, olha, essa é a razão pela qual nós cremos em Deus. Porque não existe outro texto na face da terra, principalmente texto religioso, que nos dá uma convicção tão grande de que aquilo que está sendo escrito ali foi escrito de maneira sobrenatural. Porque a quantidade de profecias são tamanhas. Por exemplo, só no que diz respeito à vinda do Messias, são 365 profecias ou mais relacionadas à vinda do Messias. E dessas 365 profecias, 80% se cumpriram na primeira vinda. Então, fora as demais profecias que se cumpriram na história de Israel, na história de outros povos, profecias extraordinárias semelhantes a essa. No caso dessa profecia de Yeshua, a história nos conta que na destruição do templo, no ano 70, eles incendiaram o templo. E o templo, como nós sabemos, né, até um dos textos que a gente leu no último episódio da cronologia dos evangelhos, a gente falou a respeito daquela viúva que foi ali depositar a oferta dela. Então, o templo, ele era o local onde todas as ofertas eram armazenadas, e os sacerdotes ali tinham a responsabilidade de tirar aquilo que pertencia a eles e utilizar aquilo também para as pessoas mais pobres, etc. Então, quando o templo foi destruído, a história nos conta que ele foi incendiado. E parte das riquezas que estavam ali, elas derreteram e elas entraram para dentro das frestas das pedras, que eram pedras enormes, posicionadas uma em cima das outras, né? E aquele metal precioso, ouro ou prata, o que fosse, entrou para dentro das pedras. Então os romanos, para poder ter acesso até o último resquício ali de riqueza que tivesse dentro do templo, eles removeram pedra sobre pedra, desmontaram completamente aquela estrutura para poder ter acesso a toda aquela riqueza, cumprindo de maneira perfeita aquilo que Yeshua disse aqui. Ele não disse simplesmente, um dia vão destruir. Ele disse, um dia vão destruir e não vai ficar pedra sobre pedra. E isso aconteceu exatamente cerca de 40 anos depois. Algumas pessoas usam... Desculpa. Minha garganta está um pouco ruim. Algumas pessoas usam, né, pessoas que querem desacreditar a Bíblia, eles usam o Muro das Lamentações como sendo um argumento para falar que a profecia de Yeshua não se cumpriu. Ah, Marcelo, mas você está falando que tiraram pedra sobre pedra, mas o Muro das Lamentações está lá. E o Muro das Lamentações é da época do templo. Realmente, está lá, é da época do templo. Porém, o Muro das Lamentações não era parte do templo.
O Muro das Lamentações era apenas um muro de sustentação do monte aonde o templo estava construído. Simplesmente isso. Era para impedir que houvesse algum tipo de deslocamento de terra e aquela terra deslizasse para dentro da cidade e matasse as pessoas. Então o Muro das Lamentações, que ainda está lá e que é o único local onde o povo judeu tem acesso ao monte do templo, né, próximo ao monte do templo, ele não tem nada a ver com a estrutura do templo em si. E, segundo o texto aqui, eles mostraram para ele o templo e ele disse, esse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E realmente não tem pedra sobre pedra lá, que fazia parte do templo. Inclusive, parte dessas pedras que foram removidas, elas estão jogadas em entulhos ao redor ali da região onde era o monte do templo. Arqueólogos, eles às vezes têm acesso, tem toda uma briga ali com os árabes, que é quem controla o monte do templo, mas de vez em quando arqueólogos judeus eles têm acesso a esses entulhos que estão ali e que são resquícios de pedras que faziam parte da estrutura do templo, e muitas vezes eles encontram ali inclusive artefatos importantes que comprovam vários relatos bíblicos. Então a gente tem que aprender a dar valor à profecia bíblica, a gente tem que conhecer a profecia bíblica. Tem uma profecia que eu não lembro exatamente aonde que está essa passagem, mas é uma profecia que trata da cidade de Tiro e de Sidom. Essas duas cidades, elas existem no norte de Israel, já saindo ali de Israel para a região do Líbano, ali para cima. E elas são cidades costeiras. Uma, na verdade, era uma cidade costeira, não lembro exatamente se era a cidade de Sidom, acredito que sim. E a outra cidade, ambas eram cidades costeiras, na verdade. Então o que acontece? A história conta que quando os gregos, eles vieram invadindo ali a região, né, da chamada Palestina, naquela época já, eles destruíram a cidade de... desculpa, deixa eu corrigir. Quando os persas, que foram antes dos gregos, eles invadiram ali a região, a cidade de Tiro e de Sidom foram destruídas. Porém, a cidade de Sidom, que era uma cidade costeira, ela se transferiu para uma ilha próximo à costa. E eles construíram ali uma nova cidade de Sidom. Quando os gregos vieram e conquistaram o Império Medo-Persa e a região ali da Palestina, a história contada a respeito da vida de Alexandre o Grande fala que quando ele chega naquela região litoral, eles tentaram invadir essa cidade que estava nessa ilha e eles não conseguiam, porque o acesso para eles até essa ilha, apesar da ilha estar muito perto da costa, era através de barcos e eles não conseguiam vencer os inimigos, né, os soldados que estavam em terra firme que combatiam eles. Então um general de Antíoco Epifânio, um general de Alexandre o Grande, ele deu a ideia para ele que eles construíssem uma estrutura, uma espécie de ponte sobre o mar, utilizando os entulhos da cidade de Sidom para poder chegarem até a ilha, né, no caso pisando sobre uma estrutura sólida e tendo assim a condição de enfrentar o exército inimigo de igual para igual. E na profecia bíblica que tratava dessas duas cidades, ele falava que essas cidades seriam destruídas e que o entulho da cidade seria lançado no mar. Não ficaria nada, ela seria varrida completamente, o local onde ficava essa cidade, e ela se tornaria um local de se estender redes de pescaria. E aí Alexandre o Grande, e isso havia sido profetizado séculos antes de Alexandre o Grande vir. Tanto que quando acontece a primeira destruição da cidade, a história registra que algumas pessoas viraram e falaram: a profecia não se cumpriu, porque os entulhos da cidade estão lá, o resto dela estão lá, e a profecia falava que ela seria completamente varrida dali. Só que séculos depois, Alexandre o Grande vem, acontece toda essa situação, o entulho da cidade que estava ali é utilizado para construir essa ponte que o leva a conquistar essa cidade na ilha, e a profecia se cumpre de maneira perfeita. Então, quando eu li a respeito do cumprimento dessa profecia, isso foi algo que me chamou muito a atenção, porque mostra o quão preciso é o cumprimento da profecia bíblica. E
Eu acredito que todos nós, em um momento ou outro da vida, e principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, a gente às vezes passa por algum período de questionamento, né? Será que eu não sou louco? Será que eu não estou acreditando em algo que fazia sentido para as pessoas do passado, quando elas não tinham a tecnologia que nós temos, não tinham o conhecimento que elas temos? Eram pessoas... qual o termo que eu poderia utilizar? Não é arcaico, mas eram pessoas mais ignorantes, né? Eram pessoas que acreditavam em fantasias, acreditavam nessa história de deuses, de espíritos e etc. Hoje nós temos um mundo aí de tecnologia, de ciência. A ciência resolve tudo, a ciência explica tudo, né? Então eu acredito que todos nós, em um momento ou outro da nossa vida, a gente chega a virar e fala assim, gente, será que eu estou certo? Né? Eu cheguei a comentar uma vez num estudo com vocês, a minha filha mesmo uma vez me perguntou, pai, por que nós é que estamos certos e os outros estão errados? Por que eles de repente não estão certos e nós estamos seguindo a religião errada? E a minha resposta para ela sempre foi essa: profecia bíblica. A profecia bíblica é um instrumento que Deus estabeleceu para provar que ele é verdadeiro. E muitas vezes, na verdade, a grande maioria dos cristãos, das pessoas que creem na palavra de Deus, eles não têm conhecimento nenhum dessas profecias bíblicas, como, por exemplo, a que eu citei aqui agora. Ninguém faz ideia disso. E se você não tem conhecimento dessa profecia bíblica, quando você é questionado ou quando você questiona a si mesmo, você não vai ter o fundamento para virar e falar assim, cara, eu creio que é verdade, porque tem as evidências. Né? Muitas pessoas chegam a virar e falar assim, mas a fé é crer sem evidência. Não, a fé é crer em evidência. Ela é a evidência de coisas que nos dão a convicção. Então a gente não precisa simplesmente falar, eu acredito porque eu quero acreditar. Isso não é fé, isso é, sei lá, isso é loucura. Né? Isso é, você quer acreditar, o problema é seu. Você pode acreditar no que você quiser. Mas a fé verdadeira que vem de Deus, ela tem, o próprio Deus estabeleceu esse parâmetro para nos fornecer uma convicção, algo sólido no qual nós podemos nos basear. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, Paulo fala que o próprio firmamento, ele dá testemunho de Deus, e por causa disso, quando a gente olha ao nosso redor, quando a gente olha o universo, quando a gente olha a criação ao nosso redor, ele fala que homem nenhum será desculpável diante de Deus quando ele virar e falar, mas eu não tinha prova nenhuma de que o Senhor existia. Então por isso que eu nunca te segui. Ninguém vai ser desculpável. Portanto, não existe essa história de que, mas a minha fé ela não precisa ter uma evidência. A própria Bíblia fala que Deus nos deu evidências. E a gente muitas vezes ignora essas evidências, nós não temos o conhecimento necessário a respeito dessa evidência. E às vezes, porque nós já estamos mais velhos, nós vivemos em uma realidade, a nossa infância, no qual a nossa fé não era questionada dia após dia, talvez não vai nos abalar ao ponto de abandonarmos a nossa fé. Mas o que nós temos tido notícia, eu acredito que todos vocês que estão me escutando já viveram esse tipo de experiência, o que nós temos tido notícia é de cada vez mais as pessoas abandonando a fé. Filhos que foram criados dentro da igreja que não querem mais saber de Deus, não querem saber absolutamente nada. As igrejas vazias. Recentemente eu vi um amigo nosso compartilhar uma foto a respeito de um congresso de jovens no Vale do Aço, de jovens batistas, e eu lembro que quando eu cresci, os congressos de jovens que a gente participava e congressos de adolescentes eram lotados. A gente alugava escolas, a gente alugava estádios quadras esportivas para poder fazermos os eventos. Vinham pastores de diversos lugares do Brasil, vinham bandas de músicas de outros lugares do Brasil, e era algo lotado, que durava 3, 4 dias, a gente dormia ali, era algo muito prazeroso. Aí eu vi o irmão compartilhando essa foto da igreja, a reunião lá, o congresso de jovens, e dava dó, porque os bancos vazios, quase ninguém. E aí você vira e fala, gente, onde está a nossa juventude? Onde que estão os adolescentes? A fé deles estão morrendo por 2 motivos. O primeiro motivo é porque eles não têm um conhecimento, um fundamento sólido para crer que Deus existe e que a palavra dele é verdadeira. Esse é o primeiro motivo.
E é aí que a profecia bíblica entra para nos ajudar como instrumento para colocar na cabeça dos nossos filhos. Nunca abandone a Deus, porque Ele é verdadeiro. E a palavra dele, e a história e a arqueologia dá prova disso. O segundo é por culpa do próprio sistema religioso, que apresenta uma mensagem que não é coerente com a Bíblia, que é cheia de contradições. E aí, quando a pessoa frequenta uma denominação, olha para o texto bíblico e vê que a coisa não bate, ele vira e fala, cara, eu não acredito nisso. Isso não faz sentido. Aí a pessoa, às vezes, acaba tomando raiva do sistema e, ao abandonar o sistema, ele abandona Deus e acaba ignorando Deus. A gente estava conversando aqui em casa essa semana a respeito de uma mulher muçulmana que ela se tornou ateia, ela cresceu no islamismo, e ela acabou se casando com um cristão, abandonou a fé dela e se tornou ateia porque ela olhava para a religião dela e a religião dela não fazia sentido. E aí a gente pode virar e falar assim, mas tem razão, ela adora um Deus que não existe, tudo bem. Só que os nossos jovens e os nossos filhos dentro das igrejas, eles estão acontecendo a mesma coisa com eles. Eles olham para o sistema religioso que eles cresceram nele, o sistema religioso não bate com o que o próprio texto bíblico fala, e aí ele vira e fala, cara, que confusão é essa? Não faz sentido. Então Deus não existe, pronto, acabou. E aí vão viver a vida deles completamente perdida. Então a gente tem essa responsabilidade de apresentar para os nossos filhos, apresentar para a juventude um conhecimento sólido sobre a palavra profética, porque eu não tenho dúvida nenhuma, para mim a vida inteira foi o que me manteve, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, com todos os momentos que eu me afastei da presença de Deus durante a minha vida, aquilo que me mantinha preso, que nunca me deixou abandonar por completo, foi que desde a minha pré-adolescência, 12, 13 anos de idade, eu comecei a estudar a respeito de profecia. Eu lia muito a respeito de profecia. E aí, por conhecer a profecia, eu sabia que Deus era verdadeiro. Eu sabia que a palavra de Deus era verdadeira. E que se eu me afastasse da palavra de Deus, eu poderia até me afastar, mas eu ia me afastar tendo plena consciência de que eu estava abandonando o Criador dos céus e da terra, e um dia eu daria conta disso diante dele. Então, para mim, isso foi o que nunca me deixou ir longe o suficiente para não ter retorno. Mas, infelizmente, hoje, de maneira muito fácil, as crianças, os jovens, os adolescentes estão abandonando a fé e eles não têm mais essa âncora, algo que os prenda, que os faça refletir e falar, não, gente, eu preciso voltar. Então, a palavra de Deus, ela nos deu esse instrumento, que é a profecia, e a gente tem que saber fazer uso dele. Não se deixe enganar, evento número 2. E aqui no evento número 2, nós vamos entrar a respeito justamente de uma profecia que, por ser distorcida, ela pode ser um instrumento que vai destruir a vida de muita gente no futuro. Então a gente não só precisa ter compreensão das profecias passadas, mas a gente precisa ter discernimento a respeito das profecias futuras. Porque se a gente também apresentar para as pessoas uma profecia que não faz sentido, né, e falar a respeito de profecia futura é algo difícil. E eu sempre chamo a atenção pelo seguinte, é muito fácil a gente falar do que já se cumpriu. A gente pode pegar as evidências, colocar na mesa, realmente se cumpriu de maneira perfeita. Mas quando a gente fala a respeito do cumprimento futuro, a gente tem que ter cuidado para virar e falar o seguinte, esse é o meu entendimento. Pode ser que seja diferente do que eu estou interpretando. Então a gente tem que ter cuidado com isso para que a gente não diga para as pessoas, vai ser desse jeito, e aí não acontece do jeito que a gente falou, e a pessoa vira, tudo é uma mentira, viu? O Marcelo falava que seria desse jeito e não foi, então também não preciso acreditar mais. E esse é um exemplo aqui. Mateus 24, versículo 3 a versículo 14, Marcos 13, de 3 a 13 e Lucas 21, de 7 a 19. Lendo Mateus fala o seguinte, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Importante a gente ter isso em mente. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Toma cuidado para não ser enganado. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, que nós sabemos muito bem, a palavra iniquidade é a palavra anomia, que significa sem lei, rejeição da lei. Então, por se multiplicar a rejeição da lei, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Primeira parte do versículo 14, eu vou parar aqui e o finalzinho eu vou deixar para o próximo evento. O primeiro ponto que chama a nossa atenção aqui é Yeshua nos alertar a respeito de não nos enganarmos. O texto de Mateus 24, ele trata especificamente da pergunta que fizeram a Yeshua. Quando que é o tempo da sua vinda? Portanto, tudo que Yeshua vai descrever aqui no capítulo 24 está relacionado ao tempo da sua vinda. E ele chama a atenção, não se deixem enganar. Na quinta-feira, a gente falou a respeito do grande êxodo. E eu apresentei para vocês, né, quem não assistiu o estudo de quinta-feira, é o último estudo que está aqui na página do Facebook. Né? Espero daqui a algum tempo colocar lá no YouTube. Eu estou com um monte de vídeo atrasado lá no YouTube. Mas, de qualquer maneira, todos os vídeos estão disponíveis aqui no Facebook. O vídeo da semana passada a gente falou a respeito do grande êxodo. E eu apresentei esse estudo mostrando para vocês que as evidências bíblicas nos mostram que durante o período da grande tribulação nós estaremos aqui. E não vai acontecer o tal do arrebatamento. O que vai acontecer é que nós seremos ajuntados dos 4 cantos da terra e seremos levados para a terra de Israel. Esse é o que os profetas do Antigo Testamento profetizaram. E quando a gente chega no Novo Testamento e vê a respeito de Yeshua recolhendo o seu povo dos 4 cantos da terra, ele está recolhendo os 4 cantos da terra para levar para a sua terra. Não é para poder desaparecer antes da tribulação. Então, quando a gente começa a ler o texto aqui a respeito do retorno de Jesus, Jesus ele deixa muito claro, não vos engane com relação ao meu retorno. Não vos deixe enganar. Então, o tema que hoje em dia mais traz confusão para a vida das pessoas é justamente o tema da tribulação. E nós vamos ver aqui no texto que Yeshua trata especificamente disso aqui. Ele nos dá evidências aqui na fala dele, que nos ajuda a compreender o que está acontecendo no mundo hoje a respeito dessa tão chamada pré-tribulação, que foi algo do arrebatamento pré-tribulacional, pré-tribulacionista, que foi algo que eu defendi durante toda a minha vida quando eu estive dentro da igreja. Eu só compreendi que eu estava errado uma vez que eu abandonei a maneira cristã de olhar a escatologia e passei a ver a escatologia pelos olhos da Bíblia como um todo, principalmente o Antigo Testamento, sendo o fundamento da nossa fé e as festas bíblicas sendo as sombras proféticas de boas coisas por vir, que é o que Paulo nos fala lá em Colossenses. Então, nós vamos ver aqui que Yeshua chama atenção a respeito desse tipo de mensagem que hoje está enfatizada dentro dessa doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista. Nesse último ano, a gente passando aí essa questão da pandemia, por exemplo, eu vi muitas pessoas que são cristãs, que creem em Deus, que creem em Jesus, né, independente da divergência doutrinária, teológica, que eu acredito que eles estão em erro, mas, como eu já disse anteriormente, a partir do momento que você crê que o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Yeshua foi para pagar o preço dos seus pecados,
e você reconhece aquilo e abraça ele como seu Senhor, você passou a fazer parte da aliança. Você é parte do povo de Deus. A questão é como você vai viver a sua vida a partir daí. Isso vai trazer consequências, e nós vamos ver aqui em alguns textos, vai trazer consequências para nossas vidas. Mas eu não questiono o fato de que uma vez que a pessoa reconhece Yeshua como Senhor dela, como Salvador dela, como aquele que estabeleceu a nova aliança, e ela aceita fazer parte dessa aliança, ela entra na aliança. Mas, a partir do momento que ela entra na aliança, ela tem as suas responsabilidades, e o sistema religioso, muitas vezes, tem conduzido pessoas a um caminho que não vai os levar ao reino, vai os levar à perdição. Mas, Yeshua chama atenção aqui para essa questão do engano. E eu tenho visto muitas pessoas que fazem parte da aliança, que creem que Jesus estabeleceu essa aliança para eles, usando o seguinte argumento durante o período do que nós estamos vivendo e relacionado ao que está acontecendo em torno da picadinha. Nós sabemos o que é, eu não vou falar aqui a palavra porque as redes sociais podem derrubar o vídeo, depois podem derrubar o vídeo no YouTube também, etc. Mas quando você vai falar a respeito da picadinha, que quando a gente pega dentro do contexto bíblico, chama a nossa atenção, nos alerta, né? Porque a gente vira e fala assim, gente, a palavra de Deus fala que nós vamos chegar a um tempo que nós não vamos poder comprar nem vender, a nossa liberdade vai ser completamente removida se nós não aceitarmos uma determinada marca. Aí agora eles me vêm com esse tratamento médico, essa coisa aí experimental, e se você não aceitar essa coisa experimental, você vai perder completamente a sua liberdade. No Brasil nós temos o caso de um homem que ele está proibido de visitar a filha dele de 1 ano porque ele se recusa a se submeter a esse tipo de tratamento médico experimental. Ele não pode ver a filha, eu não sei se é filha ou filho, mas é um bebê de 1 ano de idade, ele não pode se aproximar dele simplesmente porque ele não aceitou. E a gente sabe de pessoas que estão perdendo seus empregos, outros lugares do mundo a coisa está pior. O Canadá, a Austrália, a coisa está horrível. Eu louvo Jeová que a minha expectativa era que a coisa aqui na Inglaterra não caminhasse para pior. E graças a Deus, por enquanto, não vai caminhar. O governo resolveu não estabelecer nenhum tipo de restrição para quem não aceita a picadinha. Então, só que nós sabemos que vários lugares do mundo estão abraçando isso e estão impondo isso. Eu estava falando com a Milene, aqui no Brasil existe projeto de lei para passar na Câmara e no Senado, falando que a pessoa que se recusar a aceitar algo experimental como esse pode pegar até 8 anos de cadeia. Então, quando você olha para tudo isso, é impossível que a gente não olhe para o livro de Apocalipse e fale, será que é isso? Será que nós chegamos naquela realidade ali que fala a respeito da marca? E aí o que eu ouço muitos cristãos falarem é o seguinte, eu não estou preocupado com isso. E às vezes pastores famosos falarem nas suas redes sociais. Eu não preciso me preocupar com isso, porque eu tenho certeza que não é o número da besta, porque eu não vou estar aqui quando for o número da besta. Então, como não aconteceu o arrebatamento, eu estou tranquilo. Então, enquanto acontecer o arrebatamento, eu não preciso questionar essas coisas. Porque a primeira coisa que vai acontecer antes de chegar a época do fim é o arrebatamento. Então, se não acontecer o arrebatamento, não vai contra a minha fé. Eu escutei pessoas próximas a mim usar esse argumento. Se não vai contra a minha fé, eu não vou ficar lutando contra, não. Todo mundo, uma hora ou outra, vai ter que aceitar mesmo. E aí é onde mora o perigo. E aí é onde Yeshua fala, não se deixe enganar. Porque como nós vamos ver aqui, Yeshua trata especificamente a respeito de um engano. E o engano que ele trata é essa ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista que é pregado hoje. E que só se tornou doutrina dentro da igreja há cerca de 200 anos atrás. Nos primeiros 1.800 anos de história da igreja, ninguém nunca propôs a ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista. Essa ideia veio há cerca de 200 anos atrás. E hoje ela praticamente domina o meio teológico cristão.
Eu falei, inclusive, no estudo passado, que eu amava essas questões. Eu tinha assinatura mensal da revista Chamada da Meia-Noite, Notícias de Israel, eu comprava todos os livros, ainda tenho alguns livros aqui que têm essa visão, mas eu tenho eles porque eles têm informações a respeito de cumprimentos proféticos importantes registrados neles, e eu mantenho esses livros aqui por causa dessas informações, porque para mim é importante a gente conhecer profecia. Mas, no que diz respeito a essa visão doutrinária de um arrebatamento, eu descartei completamente. Por quê? Porque não é bíblico. E Yeshua chama a nossa atenção aqui com relação a isso. Ele fala o seguinte, Mateus 24, versículo 25 e 27, que está mais para frente, mas eu vou trazer aqui para a gente, ele fala assim, eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A palavra traduzida aqui como interior da casa é a palavra grega tameion, que significa lugar secreto ou oculto. Então, quando a gente traduz de maneira literal o que tameion diz, e a gente lê o texto está dizendo o seguinte, se eles te disserem, no meu retorno, que eu estou retornando e que eu estou no deserto, não vai para o deserto. Eu não vou estar lá no deserto. Se eles te disserem, ele está retornando de uma maneira secreta, de uma maneira oculta, não dê ouvido a eles. E um dos principais argumentos da visão pré-tribulacionista é o arrebatamento oculto. Nós vamos encontrar, vai ser uma surpresa, é secreto. Nós vamos ter um encontro secreto com Cristo nos ares. E Yeshua, o que ele fala aqui? Não acreditem naqueles que dizem que no meu retorno eu vou vir de maneira secreta. Eu não vou vir de maneira secreta. Vocês vão ter vários sinais ao redor de vocês que vão dar evidências de que eu estou vindo. Não será secreto, não vai ser segredo para ninguém. Nós vamos ver mais para frente que ele fala, você não vai saber exatamente o dia, a hora, o minuto, o segundo que eu estou vindo. Mas vocês vão saber que eu estou vindo. Mas não. Dentro da visão pré-tribulacionista, que eu defendi durante muito tempo, eles falam que o primeiro evento que nós estamos aguardando para os últimos dias é o arrebatamento. Então, enquanto não aconteceu o arrebatamento, você pode ficar despreocupado. Qualquer coisa que eles estabelecerem, forçando você a aceitar e que vai te impedir de comprar, que vai te impedir de trabalhar, que vai te impedir de fazer, não tem problema, não preocupa com isso, porque você ainda não foi arrebatado. Só que isso não está preparando as pessoas para a salvação. Porque já que não existe o arrebatamento pré-tribulacionista, não existe esse encontro com Jesus em segredo, de maneira oculta, o que vai acontecer é o seguinte, as pessoas, elas estabelecem os eventos que nós aguardamos para nos revelar que nós estamos entrando nos últimos dias. Eles modificam a ordem dos acontecimentos e por modificarem as ordens dos acontecimentos, quando realmente o anticristo se estabelecer e ele estabelecer ali o seu número da besta, elas não vão estar preparadas para reconhecê-lo. E facilmente elas serão enganadas, que é o que ele fala no início do capítulo 24. Não vos deixem enganar. Então essas pessoas que hoje têm essa visão pré-tribulacionista e têm essa visão de que não, se não é contra a minha fé não tem problema nenhum, eu vou lá e aceito e pronto, acabou. Se elas continuarem pensando dessa maneira, elas serão facilmente enganadas. E isso é um grande perigo. Em Lucas, capítulo 21, versículos 7 a 11, que trata desse mesmo sermão, ele fala o seguinte, e perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Então quem falar com vocês?
o tempo está próximo, não vai atrás deles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Aqui Lucas, ele inclui uma outra afirmativa que Mateus não incluiu lá, que é a respeito da eminência. Está próximo, vai acontecer a qualquer momento. E esse é um outro ponto fundamental da doutrina pré-tribulacionista. Qualquer pessoa que já ouviu falar a respeito da pré-tribulação, ouviu a palavra retorno eminente de Cristo. A qualquer momento. A qualquer momento nós podemos desaparecer, o avião vai cair porque o piloto era crente, o carro vai bater porque os dois motoristas eram crentes e eles vão se chocar. E aqui o que é que Lucas registra falando? Se te falarem é eminente, é agora, vai acontecer agora, não acreditem neles. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque, como eu disse, as pessoas que estiverem dando ouvido a esse tipo de mensagem e aguardando este evento para, a partir daí, analisarem, eu subi ou eu fiquei? Opa, minha mãe sumiu. Meu vizinho sumiu. O pastor da minha igreja sumiu. Eu fiquei. Agora começou a grande tribulação. Então agora eu não aceito número, eu não aceito mais picadinho, eu não aceito nada que tentar me restringir às minhas escolhas. Mas se subiu, beleza, não tem problema nenhum, já não estou na terra mesmo, fui embora. Né? Por quê? Porque na cabeça deles é em secreto e é eminente. Essas duas palavras, gente, qualquer pessoa que já estudou arrebatamento pré-tribulacionista, é a chave, é o fundamento sobre o qual a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista se baseia. Um retorno eminente e em secreto. E Jesus disse claramente, não siga nenhum dos dois. Qualquer pessoa que te falar que é em secreto e que é eminente, foge dela porque ela está te enganando. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. Agora, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Eu não estou falando com isso que o que nós estamos vivendo agora é o número da besta. Porque não é o arrebatamento que é o critério para nos mostrar se nós estamos vivendo a grande tribulação ou não. Como nós vamos ver aqui no texto, o que é o critério que nós devemos estar com os nossos olhos focados é no surgimento do anticristo e nos sinais que vão acontecer na terra, no céu, na terra, as guerras, os maremotos, os terremotos, os vulcões e um monte de outras coisas. Os nossos olhos têm que estar focados nisso para que nós possamos nos preparar para o que nós vamos enfrentar. Porque se o nosso foco estiver voltado para esse arrebatamento fantasioso, nós não vamos nos preparar e quando a coisa ficar feia, vai nos pegar despreparado e nós vamos sofrer muito mais. Mas se nós estamos atentos àquilo que o texto bíblico e que a profecia de Yeshua nos diz, nós vamos virar e falar, opa, peraí, eu tenho que me preparar. Eu tenho que, de alguma maneira, criar condições para que quando a coisa no mundo fique feia, porque vai ficar muito feia, não me afete de maneira tão pesada. Um exemplo que eu dou para vocês. Aqui na Inglaterra, por causa de tudo isso que nós estamos vivendo no mundo hoje, nós estamos correndo o risco de ficar sem combustível. Nós estamos correndo o risco de ficar sem gás. E nós estamos chegando perto do inverno. A Inglaterra já viveu algo semelhante a isso décadas atrás. Pessoas ficavam sem gás durante o inverno, e o inverno é frio, é rigoroso. E quando era durante alguns horários, alguns períodos do dia, não era o dia inteiro. Então imagina, no mundo que nós estamos vivendo hoje, você imaginar que um país igual ao Reino Unido, país rico, a gente pode ficar sem energia e sem combustível para usar. Eu, por exemplo, vivo de trabalhar de carro. Eu faço entregas com o meu carro. Se daqui a pouco não tiver combustível nas bombas, eu não tenho nem como trabalhar. E se eu não tiver como trabalhar, como que eu vou pôr dinheiro dentro da minha casa? Como que eu vou viver? Então, quando a gente vê as coisas ao nosso redor, ela vira pra gente e fala, gente, uma outra coisa que tem sido sempre falado aqui nos jornais e em outras coisas,
é a possibilidade de faltar comida nos supermercados. A gente hoje vai nos supermercados e a gente já vê prateleiras vazias. Não é igual aconteceu no início da pandemia, que foi porque as pessoas foram lá igual um doido e compraram tudo. É porque não está tendo entrega. Por causa de tudo isso que aconteceu no mundo, está tendo problema com motoristas de caminhão, imigrantes que não conseguem entrar aqui, a questão do Brexit. Tem um monte de fatores. Não é único exclusivamente o corona, no caso do vírus. Não é único exclusivamente ele. Mas todas as coisas juntas estão levando a uma realidade que amanhã nós podemos não ter gás para aquecer a nossa casa, combustível para mim poder trabalhar e não tem comida para comprar no supermercado. E mesmo se a pessoa virar e falar assim, mas se você tiver reserva financeira, não tem problema. Reserva financeira para quê se não tem gasolina? Reserva financeira para quê se você vai no supermercado e não tem nada para você comprar no supermercado? Não adianta ter reserva financeira. E aí quando a gente para ver o que está escrito no livro de Apocalipse, no início da grande tribulação, uma das coisas que vai acontecer no início da grande tribulação é fome. Entre os 4 cavalos do Apocalipse ali, que são os primeiros sinais ali a respeito do início, um deles era o cavalo da fome. E ele vai trazer o cavalo da morte atrás dele. A fome vai gerar muita morte. Se eu estou focado num arrebatamento pré-tribulacionista, eu não estou nem preocupado com isso. Porque eu vou embora. Mas você não vai. Porque a volta não é em segredo e nem é iminente. Se eu tenho plena consciência disso e eu estou vendo a profecia de maneira correta, o que eu vou virar e fazer? Não, eu tenho que me preparar. Porque eu sei que no passo que o mundo está indo, eu corro risco. Corro risco não, é certo. Não é correr o risco. É certo. Vai chegar um momento, eu só não sei falar quando, se vai ser próximo ano, se vai ser esse ano, se vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, mas vai chegar um momento, e eu acredito que não vai demorar muito, que vai ter fome, vai ter falta de alimento para as pessoas. Então, se eu sei que isso vai vir sobre o mundo, o que é que eu devo fazer? Ficar dentro de casa vivendo a minha vida como se não fosse nada? Não. Eu tenho que começar a me preparar, eu tenho que ter alguma área onde eu possa plantar alguma coisa, onde eu possa criar ali um animal, uma galinha que seja, um cabrito que seja, ou então ter ali uma caixa d'água para mim criar a tilápia. Mas eu tenho que começar a pensar em coisas que eu preciso fazer. A palavra de Deus, ela nos revela, Deus ele nos revela as coisas antes que elas aconteçam para nos instruir e nos preparar, para que a gente possa utilizar essa informação e falar, cara, a vantagem que eu tenho é que eu tenho um Deus que ele me conta as coisas antes que elas aconteçam, para que eu não sofra a mesma consequência do ímpio que não conhece a Deus. Essa é a nossa vantagem de ter um Deus como o nosso Deus. Aí se o nosso Deus nos conta certas coisas, a gente ignora e vamos continuar vivendo como se não fosse nada, como se nada viesse a acontecer sobre nós, é muito claro, gente. Vai vir fome, vai vir problema no mundo inteiro. Nesse encontro da ONU dessa semana agora, o Joe Biden, lá do presidente dos Estados Unidos, falou que nós devemos nos preparar para a próxima pandemia, porque a próxima pandemia vai vir. Então, eles antes dessa pandemia vir, eles já pregavam lá atrás, Bill Gates, o próprio Fauci, que é o líder lá tipo ministro da saúde lá dos Estados Unidos, já falava, olha, vai vir. Durante o governo do Trump vai ter uma pandemia. Curioso, como que eles sabem, né? Não sei, se de repente, sei lá, falar nada não. Mas eles previram. Vai vir. E agora eles já estão falando, vai vir outra. E se eles agiram de maneira severa dessa vez, vocês acham que da próxima vez, quando vier uma outra, eles vão agir com menos severidade? Não, eles vão ser muito mais rápido. Não, nós não podemos dar tempo. Da outra vez nós demos muito tempo, demos muita liberdade, morreu gente demais. Agora, para não morrer ninguém, nós temos que ser duro. Temos que ser duro com todo mundo. Então nós, que temos a informação de antemão através da palavra profética, nós temos que estar nos preparando. Isso não quer dizer que nós vamos parar a nossa vida, nós vamos parar os nossos planos. Não. Mas nós temos que saber que tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós temos que direcionar para nos preparar. Eu, por exemplo, estou começando agora um mestrado. Minha filha está começando um mestrado. Minha esposa está fazendo uma pós-graduação.
Nós estamos seguindo a vida dentro da normalidade possível, continuando com os nossos projetos de vida, porém não perdendo o foco daquilo que a palavra de Deus nos instrui. Nós temos que usar os nossos recursos hoje para, de alguma maneira, nos preparar. Mas se o nosso foco estiver na doutrina errada, que não é bíblica, eu vou ser pego de surpresa e não vou saber nem o caminhão que me atropelou. Então, voltando aqui que eu estava falando antes, acabou que eu me desviei. Eu não creio que o que está sendo feito hoje é o número da besta por um simples motivo. O número da besta só aparece dentro dessa cronologia de eventos dos últimos dias na metade da grande tribulação, quando o anticristo, quando nós já tivermos esse líder mundial empossado, o mundo ofereceu a ele todo o poder, entregou o poder na mão dele, e ele vai se assentar no trono de Deus, querendo ser adorado como Deus em Israel, e ali então nós vamos ter tido as duas testemunhas em Jerusalém, manifestando milagres, maravilhas, o poder de Deus. A gente não viu nada disso. Então, o meu foco para julgar se o que eles estão me impondo é do anticristo ou não é do anticristo, não é um arrebatamento que não é verdadeiro. O meu foco é as duas testemunhas, o próprio anticristo, que eu acredito é o personagem principal disso tudo, como nós vamos ver aqui para frente. Vai falar a respeito da abominação da desolação. Quando vocês virem ele, ali é onde a coisa pegou. Na hora que vocês virem esse cara, e ele assentado lá, querendo ser adorado como Deus, ali, meu amigo, não tem questionamento mais. Corre. Porque dali para frente a coisa vai ficar feia. Então, não é. Porém, eu não tenho dúvida nenhuma que há uma preparação. Eu não tenho dúvida nenhuma que são o início das dores que foi mencionado aqui antes. Nós vamos ter que passar por isso tudo. É o início das dores, ainda não é o fim. Eu acredito que nós já entramos nesse período do início das dores. No estudo de quinta-feira, a gente viu que já estava profetizado, se eu não me engano, em Zacarias, falando a respeito de Israel, dos homens pálidos, sofrendo dores como de parto. E aí ele fala, é o dia da angústia de Jacó, porém eu o livrarei. Então a gente tem que ter muito claro do que vai acontecer e o agir de Deus em nosso favor, e nós devemos nos preparar para o que está por vir. Apocalipse 13, 16 a 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Durante muito tempo eu achava que essa questão do número da besta seria algo óbvio, né? Seria inquestionável. O cara ia virar para você e falar com você assim, você vai aceitar o número da besta ou não? Rejeita Jesus. Né? Baseado nos filmes de arrebatamento que eu assistia, né? Que a família ia lá para a guilhotina, e aí você tem que rejeitar Jesus. Você tem que rejeitar Jesus, aí você recebe o número da besta, você pode viver. Mas se você não rejeitar, nós vamos cortar a sua cabeça. Eu achava que era algo óbvio. Só que hoje, vendo tudo isso que está acontecendo no mundo e tendo mais discernimento a respeito da palavra de Deus, eu voltei ao livro de Apocalipse e aí me chama a atenção isso aqui. Quem tiver sabedoria, quem tiver entendimento, não é sabedoria e entendimento só para fazer uma conta e falar, o número do nome daquele cara é 666. Porque nós temos um monte de gente na história do mundo aí que o pessoal já fez conta utilizando números romanos, trocando as letras do nome por números romanos, usando o número da gamatria lá judaica, não sei o quê, e já encontraram um monte de 666 na história do mundo. Um monte. Então não é simplesmente saber quem é o homem, que o nome dele, o número é 666. Se o nosso foco não estiver no cumprimento profético correto, nós não vamos estar procurando por essa resposta. Nós vamos simplesmente virar e falar assim, pode dar aqui, porque não fere a minha doutrina, minha fé. Não fui arrebatado ainda, ninguém que eu conheço foi arrebatado ainda, então não é o número da besta, não. Então quem vai estar atento, quem
está com foco na doutrina correta, na expectativa profética correta, ele vai estar procurando entender. E por ele procurar entender, ele vai saber, cara, isso aí é o 666. Então não se engane achando, mas eu vivi a vida toda dentro da igreja, sempre ouvi falar de escatologia e não sei o que. É lógico que eu não vou me enganar. Vai se enganar sim. Vai. Porque se você não fosse enganar, Yeshua não estava chamando a atenção aqui, cuidado para que você não seja enganado. Não teria perigo nenhum. Se não tem perigo de você ser enganada, porque você está frequentando a igreja, ele não precisava te alertar para não se deixar ser enganada. Então, que a gente possa estar muito atento relacionado a isso. Então, hoje o que nós estamos vivendo é um ensaio para o que virá. E quando a gente olha ao nosso redor, a coisa está ficando cada vez mais evidente, né? Outro dia entrou em erupção um vulcão nas Ilhas Canárias. Nas Ilhas Canárias. Hoje eu vi que parece que entrou um outro vulcão em erupção na Espanha. Não é? No, but it was actually, I think, almost 2 weeks ago. Não. Esse é o da Ilhas Canárias. Hoje eu acho que entrou um outro vulcão. Se eu não me engano, eu vi hoje falando a respeito de um outro vulcão que entrou em erupção, mais ou menos na mesma região. Talvez eu esteja enganado, não sei, mas eu vi hoje alguma coisa relacionada a isso. A gente está vendo aí a quantidade de pessoas que, como resultado da pandemia, estão sofrendo de fome. O número de pessoas no mundo que estão na miséria e, como consequência disso, vão passar fome e vão morrer, crianças vão morrer por culpa disso, é muito grande. O conflito, a possibilidade de conflitos bélicos no mundo está aumentando cada vez mais. Então, tudo isso mostra que a coisa está se fechando. A coisa está se fechando, está se afunilando e estamos caminhando para um período de decisão. Então, que a gente possa ter os nossos pés fundamentados na palavra de Deus, naquilo que realmente a palavra de Deus nos instrui, para que nós não sejamos enganados. Um ponto, por exemplo, que é importante a gente ressaltar é a questão da pregação do evangelho aos 4 cantos do mundo. O texto, ele fala, né? E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Quem me segue já há algum tempo, já sabe o que é o evangelho do reino. E sabe que o evangelho do reino, ele foi pregado no 1º século pela igreja primitiva, e depois disso ele foi substituído por um outro evangelho. E por quase 2000 anos o evangelho do reino não era mais pregado. Era pregado o evangelho a respeito de Jesus. O evangelho do reino é o evangelho que Jesus pregou. O evangelho que foi pregado no cristianismo nos últimos 2000 anos é o evangelho a respeito da vida de Jesus. Qual que é a diferença entre os dois? O evangelho a respeito da vida de Jesus é contar a história de Jesus. Nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou ao 3º dia, subiu, está sentado à destra do Pai, morreu pelos seus pecados, se você acreditar, você está salvo. Esse é o evangelho que é anunciado no mundo. O evangelho do reino, esse é o evangelho a respeito de Jesus. O evangelho de Jesus, que é o evangelho que ele pregou, quem está aqui acompanhando essa série desde o início sabe que Jesus não andava pela rua gritando: eu nasci de uma virgem, eu vou morrer e vou ressuscitar. Ele praticamente não falou da morte e ressurreição dele. E quando ele falava, ninguém acreditava. E mesmo aqueles que não acreditavam eram os apóstolos dele, eram discípulos dele. Então, o foco de Jesus nunca foi falar a respeito do que ia acontecer na vida dele. O foco dele foi chamar Israel para o arrependimento. Chamar Israel para retornar para uma vida em obediência à lei de Deus. Arrependimento de quê? Arrependimento porque Israel havia se afastado da lei de Deus. Havia rompido com a aliança e rejeitado a lei. Então ele fala: arrependa-se, retorne e vive uma vida correta diante do Pai. Seja santo como ele é santo. Essa é a mensagem do evangelho que ele pregou. E aí quando ele morre e ressuscita, essa mensagem ela é então incorporada pela mensagem da nova aliança. Eu, através do meu sangue, paguei o preço dos seus pecados. Seus pecados estão perdoados,
agora, através do agir do Espírito Santo dentro de você, você vai ser capaz de andar nos meus estatutos, nos meus juízos e nos meus mandamentos. Essa é a mensagem que foi incorporada, aquela mensagem que ele pregou durante todo o seu ministério, que era arrependa-se, retorne. Então essas duas mensagens, esses dois fatos juntos formam o evangelho do reino. Então esse evangelho ele deixou de ser pregado. Porque o que foi pregado a partir do século II foi um evangelho no qual, se você acreditar em Jesus, torne-se parte de um sistema religioso cheio de paganismo, e rejeite completamente a lei de Deus. Ou seja, repita o erro que Israel cometeu no passado e que levou Israel à destruição. Repita. Faça a mesma coisa. Entre na aliança através de Jesus e depois que você estiver na aliança, faça tudo aquilo que a aliança fala que você não deve fazer. Esse é o evangelho a respeito de Jesus. Então, hoje nós vemos que nos últimos 20 anos, principalmente nos últimos 12 anos, e através da internet, com a explosão aí de redes sociais e etc., finalmente o evangelho do reino, ele voltou a ser pregado no mundo. E hoje ele já praticamente alcançou o mundo, o evangelho do reino. Que é um evangelho de quê? Jesus morreu para nos levar de volta para o Pai e nos conduzir a uma vida de obediência aos seus mandamentos e à sua aliança. Então, um dos sinais que nós estamos nos aproximando do fim é justamente o fato de que o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Algo que durante quase 2000 anos não tinha sido feito. Mas agora está sendo feito e, acredito eu, praticamente já alcançou o mundo. Eu tenho aqui nas minhas redes sociais irmãos da África que vivem em situação, gente, parece tribo indígena. Sinceramente, parece tribo indígena. E eles estão lá comemorando a festa dos tabernáculos. Eu arrupio aqui de lembrar. Eles estão lá comemorando, lá no meio da África, com toda a simplicidade, terra de chão batido ali, casa feita com pedaço de madeira, de tronco de árvore. O local de reunião deles é terra batida, não tem infraestrutura nenhuma, não sei nem como que ele consegue postar os vídeos dele na internet, mas a internet chegou lá. Não chegou um monte de coisa, eu acho que nem saneamento básico chegou lá para eles. Mas os nossos irmãos estão lá, vivendo o evangelho do reino, lá na África, com toda a simplicidade, com toda falta de acesso à infraestrutura que nós temos vivendo aqui nos países mais desenvolvidos, mas chegou lá. E eu sei de testemunho de vários lugares do mundo, China, Índia, ou seja, está se cumprindo. Se é que já não se cumpriu. Se é que o evangelho não chegou a todos os 4 cantos do mundo já, o evangelho do reino. Então, quando a gente foca na profecia correta, a nossa expectativa passa a ser baseada em fatos que realmente vão ocorrer e que vão nos ajudar a tomar as decisões corretas que precisamos tomar com relação ao fim. Então a gente tem que estar muito atento a respeito disso. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás aqui. Não. Então a única coisa que eu quero enfatizar aqui é o número da besta, ele aparece no meio da grande tribulação. Então, primeiro vão acontecer muitas coisas, que eu acredito a gente já está caminhando para isso. Muita coisa parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Mas aí nós vamos ter as 2 testemunhas. As 2 testemunhas serão mortas em Jerusalém. O mundo vai festejar porque as 2 testemunhas estão mortas. Ô, gente, me veio aqui na cabeça agora, na hora que eu estava preparando o estudo, eu nem pensei nisso. Quando eu ouvia falar das 2 testemunhas, eu ficava imaginando assim, gente, é impossível que a humanidade ela vai festejar a morte de 2 pessoas feitas em praça pública. Os caras vão ficar, os corpos deles vão ficar lá por 3 dias, sendo exposto em praça pública. E eu parava para pensar, eu falava, cara, como que isso vai acontecer? Não é possível que a humanidade vai chegar num ponto desse. Alguém hoje tem dúvida disso? Eu vou dar 2 exemplos. Não são 2 testemunhas não, tá? Não estou falando que eles são 2 testemunhas não. Para mim eles não são nem homens de Deus. Nem homens de Deus, nenhum dos 2. Mas eu vou dar 2 exemplos para vocês.
Se eles matassem o Trump e o Bolsonaro hoje e deixassem o corpo dele exposto em praça pública, você acha que o mundo não faria festa, não? Você acha que não tinha gente soltando fogos de artifício e ia lá para poder jogar pedra em cima deles? Não. Iria fácil. Inclusive pessoas que provavelmente perto de vocês. Porque tem gente que vive perto de mim, do meu círculo de convívio, que com certeza fariam festa. Inclusive cristãos, justamente. Inclusive pessoas que se declaram cristãos. Eles fariam festa com a morte de pessoas como o Trump e como o Bolsonaro. Eu estava vendo no Twitter aquela cantora Cher, uma cantora antiga. Ela, depois do discurso do Bolsonaro na ONU, ela postou no Twitter dela falando que o presidente do Brasil é um porco que deveria ser colocado numa prisão e pegar prisão perpétua, ficar ali o resto da vida dele e morrer dentro de uma prisão, porque ele era um porco. O que o Bolsonaro falou na ONU que possa ter levado ela até essa conclusão? Para mim, o que ele falou ali, que incomoda tanto e que faz com que os demônios fiquem exaltados, é porque ele falou que acredita em Deus, que ele defende a família tradicional, que ele defende essa visão religiosa cristã, que ele acha que é o fundamento da nossa sociedade. Para mim é isso. O resto, porque ele defende tratamento precoce, porque... Entendeu? Gente, esqueçam. O ódio do mundo contra, seja o Trump, seja o Bolsonaro, não é por causa das visões políticas dele. Tanto que quando você vai ver, por exemplo, as manifestações do dia 12 de setembro no Brasil, estava lá no mesmo palanque liberais, que são ultracapitalistas, a única coisa que os caras pensam é em dinheiro. Por exemplo, João Amoedo, do Novo. A única coisa que o cara pensa é dinheiro. Ele não quer saber se você está abortando, se você está usando droga, se gente está matando gente na rua. Ele quer saber se está tendo dinheiro. Se a gente conseguir ter dinheiro e todo mundo ficar rico e todo mundo ter uma vida boa, isso é que importa. O resto não tem valor, princípio e valores baseados na palavra de Deus absolutamente nenhum. Zero. Mas é ultracapitalista. Ele estava lá no mesmo palanque com o Partido Comunista Brasileiro, que é completamente contrário ao capitalismo. É comunismo. Mas também não tem valor, princípio baseado na palavra de Deus nenhum. Criança pode virar o que ela quiser, a hora que quiser. Entendeu? O ser humano pode viver como se fosse animal. Ou seja, o que eles têm em comum é que eles não têm valores e princípios que vêm da cultura judaico-cristã. Eles não estão nem aí, para eles isso não tem valor nenhum. E o que fez eles subirem no mesmo palanque é isso, é o que os uniu. Porque a visão econômica é completamente oposta, eles são inimigos dentro da visão econômica. Mas por que eles se uniram contra Bolsonaro? E eu não estou aqui defendendo político, nem partido político, não. Estou fazendo uma análise do mundo de hoje. Por que eles se uniram contra Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tem o Paulo Guedes e o Paulo Guedes tem uma visão econômica liberal? Não, porque o Paulo Guedes e o Amoedo pensam do mesmo jeito com relação à economia. Então eles não deveriam estar no mesmo palanque junto com o Amoedo, mas eles estavam. Então o problema não é a visão econômica do Bolsonaro. É porque negócio de vacina, não sei o quê. Conversa fiada. O Brasil é o país que quase mais vacinou no mundo. Quem quis receber vacina, praticamente todo mundo já recebeu, quem é maior de idade. Conversa fiada, todo mundo sabe isso. Qualquer pessoa que tiver 2 neurônios funcionando sabe que isso é conversa fiada para tentar prejudicar o governo. O ódio deles é porque desde o primeiro dia, e com todos os defeitos, Bolsonaro, para mim Bolsonaro não é exemplo de nada em termos de fé cristã. Mas ele tem a coragem, ou ele é um instrumento utilizado por Deus, assim como Deus usou Ciro, que era um imperador pagão, mas Deus utilizou ele. Ele tem a coragem de falar de Deus. E ele tem a coragem de se colocar à disposição de defender valores que são coerentes com a visão judaico-cristã. O ódio do mundo contra esses caras não é por causa de fogo na Amazônia. Os caras, a Califórnia estava pegando fogo outro dia aí, que queimou, sei lá,
Queimou muita coisa na Califórnia. Ninguém nem abriu o bico para falar da Califórnia. Mas se tiver uma bacia com uma churrasqueira ligada na Amazônia, pegou fogo a Amazônia. Aí aparecem todos os artistas do mundo. O problema desses caras é com a Amazônia? Não é, gente. O problema desses caras é espiritual. É espiritual. O ódio deles é contra Deus. É contra alguém que dá a possibilidade do mundo virar e falar assim, gente, procure Deus, vocês precisam de Deus. E nós sabemos que o termo Deus pode, né, principalmente dentro do meio messiânico aí, mas Deus, Marcelo, pode significar qualquer coisa. Tudo bem, mas esses caras estão falando de Jesus, estão falando de Deus, estão dando liberdade para as pessoas irem lá no local de governo do Brasil e orar. E clamar por Deus, por Jesus, na vida da nação, na vida do povo. O ódio de todo mundo, desses artistas, desses políticos e da mídia em geral, é porque está sendo falado de Deus, não tenho dúvida disso. Então, quando a gente vê isso tudo que está sendo dito aqui, a gente entende que não vai ser surpresa para ninguém quando essas duas testemunhas que virão para dar testemunha de Deus na terra, elas forem mortas. O mundo vai fazer festa. E eu, até um tempo atrás, eu ficava me perguntando, gente, não é possível, não dá para entender. Hoje está muito claro, cara. Hoje, talvez, o cara da sua família, se você morrer, ele vai fazer festa. Não tenho dúvida, não. Vai ter gente na sua família que vai fazer festa. Tinha que morrer mesmo. Marcelo tinha que morrer mesmo. Fanático, religioso, doente, defende um monte de coisa absurda, é homo não sei o que lá, é fóbico disso, é fóbico daquilo outro. Tinha mais é que morrer mesmo. Não tenho dúvida. Um parente seu, muito próximo, talvez vai torcer pela sua morte. Não é de nos admirar. Isso na rede social. O evento 3, a abominação da desolação. Se ficar muito, quanto tempo já? 1h e pouca? Eu acho que eu vou fazer. Vamos ver aqui, dependendo eu deixo o resto para a gente fazer na quinta-feira que vem, que é a conclusão da festa dos tabernáculos, e aí a gente deixa para a semana que vem. Mas vamos ver como que a gente vai aqui. Porque tem uns outros aqui que praticamente é só ler texto. Abominação da desolação, Mateus 24, 14b a 31, Marcos 13, 14 a 27, Lucas 21, 20 a 28. Então, continuando lá de Mateus 14, o finalzinho. Então virá o fim, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Na nossa versão bíblica, né, o texto em grego e o texto em hebraico, eles não têm pontuação. Então, quando eles vão traduzir a Bíblia para diversos idiomas, a pessoa que está traduzindo é que coloca a pontuação. E às vezes uma vírgula pode mudar completamente o significado do texto. No caso aqui do Mateus capítulo 14, eles colocaram o seguinte: e então o evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho de todos os povos, e então virá o fim. Querendo dizer que o fim só virá depois que o evangelho tiver sido pregado. Porém, se você ler por uma outra perspectiva que faz mais sentido, você tira esse finalzinho do versículo 14 e coloca ele no início do versículo 15, e aí fica o seguinte: e então virá o fim quando vocês verem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo. Então, quando o anticristo aparecer e ele for em Jerusalém e ele se assentar no trono de Deus, o que muito provavelmente será a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança ela tem um formato de um trono. E ele quiser ser adorado como Deus, e ele profanar o sistema de adoração a Deus ali que será reestabelecido em Jerusalém nos últimos dias. Então o texto fala: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, tem gente que, por exemplo, pega esse texto
e tenta virar e falar assim, não, mas esse negócio do anticristo se assentar no trono, na verdade o trono somos nós, porque Deus habita dentro de nós, então isso é uma linguagem figurativa para se referir a uma coisa espiritual, não vai existir esse cara que vai lá e que vai sentar, não. Tudo bem. Se não for esse o caso, por que que a explicação de Jesus ela se concentra em uma área geográfica? Quem estiver na Judéia, fuja. Ele não está falando a respeito do seu coração. Ele está falando a respeito de Jerusalém, porque Jerusalém está na Judéia. Então, quando você vê esse cara lá na Judéia, lá em Jerusalém, fazendo o que está profetizado pelo profeta Daniel, e está profetizado de maneira muito específica, ele vai entrar no templo, ele vai profanar o templo, a exemplo do que Antíoco Epifânio fez, e que está narrado no livro de Macabeus. Ele vai profanar o templo, e ele vai querer ser adorado como Deus, e vai estabelecer ali uma estátua, ou uma imagem, ou um holograma, sei lá, vai ser alguma coisa que vai ser uma representação dele, e a partir dali, então, ele vai estabelecer o número da besta, esse sistema. E nós estamos vendo hoje como que Israel está severo nessa questão, já está indo para a 4ª dose da picadinha já, e as regras rigorosas. Né? Então, quando o homem tomar esse poder ali em Israel, ele fala, fujam para os montes. E as 2 testemunhas vão estar aonde? Em Jerusalém. Então essa história de tentar espiritualizar isso aqui, falar, não, isso não vai acontecer de maneira física, é algo espiritual, não faz sentido. Então as 2 testemunhas não são literais, sei lá o quê. Então é aquilo, é a maneira que as pessoas agem de tentar deturpar o texto para fazer o texto se adaptar à sua própria convicção. Ele cria uma fantasia em cima, toda uma história em cima, que não é baseada em fatos, em realidade, e aí ele vira e fala, não, o texto não é literal. Porque a partir do momento que eu falo que o texto não é literal, eu atribuo a ele uma interpretação simbólica, alegórica, que eu quiser. E aí eu faço, é igual pegar massinha e construir o que eu quiser e falar, o texto estava falando era isso aqui. Mas não, o texto ele é literal, ele está falando de um local geográfico, Judéia, né? E o curioso aqui é que ele fala, né? Peça para que a sua fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Como eu falei no estudo de quinta-feira, muitas pessoas pegam textos bíblicos que são contrários à sua doutrina, né? E eles acabam, por causa daquele texto, aquele texto é tão incômodo, que aí ele tem que criar uma outra doutrina, por exemplo, a doutrina de que a igreja e Israel são coisas distintas, né? E aí ele tem que criar outra doutrina e falar, não, mas nós não somos Israel, nós somos a igreja, nós vamos ser arrebatados, nós não vamos estar aqui. Aí uma invenção vai puxando outra invenção e a coisa vira uma bagunça. E um exemplo de texto é esse texto aqui, né? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Esse alerta de Yeshua é para a igreja. É para a igreja esse alerta. Mas por que ele está falando do sábado aqui? Se a igreja não tem nada a ver com o sábado. Porque o sábado, por que ele está falando a respeito do sábado? Porque o sábado é um dia que você não está pensando em fugir. O sábado é um dia que na sexta-feira a gente limpa a casa, a gente organiza as nossas coisas e a gente está tranquilo, preparado para descansar. Aí imagina, de repente você é pego de surpresa num dia de sábado e você tem que preparar tudo e correr atrás e que não sei o que lá. É muito complicado, né? Por exemplo, quem vive em Israel, você não tem transporte público, tudo está fechado. Se você precisar comprar alguma coisa de última hora, você não vai achar comércio nenhum aberto. Então tem todas essas dificuldades relacionadas ao sábado, e por isso que ele fala, olha, tomara que essas coisas não aconteçam num dia de sábado, porque senão vai ser difícil para vocês. Mas peraí, mas a igreja não tem que guardar o sábado. Então, se a igreja não tivesse que guardar o sábado, ele não precisava ter comentado a respeito disso. Porque não faz diferença nenhuma. Sábado é um dia da semana qualquer. Você vai estar indo para o seu trabalho, você vai estar fazendo as suas coisas, não muda nada. Aí, como a doutrina cristã não consegue absorver isso aqui e fazer disso uma realidade para ela, o que ela tem que fazer? Não, isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para o povo judeu, não tem nada a ver com a gente. E isso aqui é uma prova de que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação.
Porque se isso vai acontecer durante a tribulação e vai ser necessário que as pessoas guardem o sábado, não está falando para mim, porque eu sou a igreja e eu não tenho nada a ver com isso. Mas é o contrário. É o contrário. Porque você tem uma visão errada do que é a igreja, você está achando que não se aplica para você e você está se enganando novamente, caindo no problema que Yeshua alertou no início do capítulo, não se deixe enganar. Você é Israel, né? Você é a igreja, e por ser igreja, você é Israel. E por ser Israel, isso se aplica a você. Por isso que Yeshua falou a respeito do sábado, porque se aplica à igreja. Mas a igreja que vive baseada em doutrinas de homens, que não possuem fundamento bíblico, ela não vai estar preparada, ela acha que nem vai estar aqui, porque isso aqui, teoricamente, não se aplicaria a ela. Porque haverá, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A gente viu isso no estudo de quinta-feira. Acho que foi Zacarias que falou, né? Tamanho da aflição. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, a coisa vai ser tão feia, mas tão feia, que Jeová vai ter que encurtar o período de sofrimento para que o povo dele não seja completamente destruído. Então vai ser muito, muito sério. E novamente aquilo que eu falo. Se a gente sabe que nós vamos passar por isso, vamos ter que enfrentar isso, o que nós vamos fazer? Vamos nos preparar. Vamos tentar de alguma maneira nos preparar. Eu estava conversando com a minha mãe ontem, e eu estava falando com ela a respeito da importância de termos uma área rural, o tamanho que seja, mas a gente precisa de alguma coisa. E uma coisa que eu chamei a atenção dela é o seguinte: não adianta pôr cerquinha de arame farpado em volta, não. Tem que ser uma área murada. Se você tem 10 mil metros quadrados, não importa. Se você tem uma fazenda grande, pelo menos uma boa parte dela, faça um muro de proteção. Porque quando a crise bater no mundo e a coisa vai ser feia, 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 meu amigo, eles vão entrar dentro da sua fazenda, vão roubar suas galinhas, vão roubar sua plantação e se bobear te mata ainda lá. Então, sabendo que o que nós vamos passar no mundo é algo inimaginável, que nunca aconteceu antes, tão terrível que vai ser, eu tenho a área rural, uma boa parte dela, aonde eu consiga ter dentro dela o meu galinheiro, os meus cabritos, ou sei lá, a minha ovelha, aonde eu tenho dentro dela o meu pomar, aonde eu tenho dela a minha horta, aonde eu tenho meu feijão, o básico que eu tenho para sobreviver pelo menos por 3 anos e meio, idealmente por um período de 7 anos. Aonde eu tenho acesso à água, se não tiver energia, pelo menos tem que ter madeira, né? Então, não é uma coisa da gente, eu vou ignorar, eu vou tratar como se, no dia de Jesus vai dar um jeito para mim. Ele já está dando jeito, ele está nos avisando. O jeito dele é nos avisar para que nós possamos nos preparar. Onde que eu parei? Tá. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no local oculto, eis que ele está vindo em segredo, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, não acredito que ele vai vir eminente, a vinda é iminente, é a primeira coisa a acontecer. Não acredite que ele vai vir em segredo. Esteja atento para todas essas coisas que vão acontecer. A lua
o sol não vai dar a sua luz, a lua vai escurecer, as estrelas do céu cairão, pestes, perseguição, falsos profetas. Fica atento a isso tudo. Depois que você passar por tudo isso, então Yeshua vai voltar e vai mandar os anjos deles para recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Por quê? Porque Deus vai abreviar o tempo. Ele vai recolher, então nós subiremos para estar com ele. Né? E o texto fala que ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Nós estamos hoje, né, nesse período agora, encerrando as festas bíblicas, nós estamos na festa do tabernáculo. Profeticamente falando, dentro da expectativa dos cumprimentos proféticos, o retorno de Yeshua está relacionado à festa das trombetas. Então, no meu entendimento, eu acredito que isso vai acontecer na festa das trombetas. Nós então, os anjos tocarão as trombetas, o povo vai subir para se encontrar com Yeshua nos ares, já ao final da grande tribulação, né? E aí nós estaremos com ele um período de 23 dias, que é do período da festa das trombetas até o final da festa dos tabernáculos. Então a gente sobe, a noiva sobe para se encontrar com ele, ela é preparada durante o período que antecede a festa dos tabernáculos. O festa dos tabernáculos é a bodas do cordeiro, é os 7 dias de festa da bodas do cordeiro, e no final disso nós retornaremos junto com ele para pôr um fim na bagunça toda que vai estar aqui na terra. Porque durante esse período que nós estivermos com ele nos ares, é o período em que lá no livro de Apocalipse, Jeová vai derramar as taças da ira sobre os filhos da desobediência. Então aqueles que procuraram viver uma vida em obediência, que foram fiéis, eles vão subir. No momento em que ele retira aqueles que foram fiéis, ele então derrama a sua ira, que está descrito no livro de Apocalipse como as taças, sobre os filhos da desobediência. Então o resto da humanidade que ficar na terra, até então, a terra sofreu consequência da ira do diabo. O diabo ele é lançado do céu para a terra, ele perde o direito de estar na presença de Deus e ele vem com ira, agora eu tenho que destruir tudo. Então isso vai acontecer durante o período dos 7 anos, principalmente a partir dos 3 anos e meio. Que aí o diabo, através do anticristo, vai perseguir e muito provavelmente, pelo que o texto de Apocalipse fala, vai matar muita gente que é contrário a ele. Mas vai chegar um momento em que é a ira de Deus. Até então não é a ira de Deus, é a ira do inimigo contra nós. Quando vier a ira de Deus ela não vem sobre nós, porque nós não fomos reservados para a ira de Deus. Os desobedientes foram reservados para a ira. Então aqueles a quem a ira não está determinada sobre eles vão subir, a noiva vai subir, vai se preparar. Durante o período da festa dos tabernáculos será o período da bodas do cordeiro, e a ira de Deus vai estar sendo derramada aqui na terra, trazendo o juízo, e então nós retornaremos juntamente com Cristo nos ares, né? E ele vem ali, pisa no Monte das Oliveiras e estabelece o seu reino milenar. Lucas 21, 27 a 28, falando dessa mesma parte aqui, ele fala o seguinte: E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele está falando com relação a tudo aquilo que foi narrado anteriormente, né? Lá no capítulo de Lucas ele fala também a respeito de vários eventos, terremotos, pestes, guerras e etc. E, como eu disse antes, quando a gente vê falando de falta de combustível, possibilidade de falta de energia, possibilidade de falta de comida no supermercado, é natural que a gente fique com medo. Porém, o que Yeshua está falando aqui para a gente é o seguinte: não tenha medo. Não tenha medo, porque qualquer que seja o final, a sua redenção está próxima. A redenção final e eterna, onde não existirá mais dor, não existirá mais sofrimento, não existirá mais lágrima, ela está próxima. São mais alguns meses, são mais alguns anos só, e tudo acabou. Então, permaneça firme e resista até o fim. Não se entregue. Esse é o alerta dele. Então, por mais que é natural da nossa
né, natureza humana, a gente às vezes fica um pouco com medo, um pouco preocupado. A gente tem que ter isso em mente. Gente, quando a coisa realmente apertar e ficar feia, eu não tenho que desesperar e chorar e esconder debaixo da cama em posição fetal ali. Eu tenho que fazer o que está ao meu alcance fazer para resistir, sabendo que a nossa redenção está muito perto. E a gente tem que glorificar a Deus por isso. Eu acho que eu vou terminar por aqui hoje. Eu vou deixar o resto. O problema é que o resto não tem muito do que ler. Não, eu vou terminar hoje. Vou terminar. Porque o resto aqui são só mais textos bíblicos. Então vamos terminar. Parábola da figueira, evento 4. Mateus 24, 32 a 44. Marcos 13, 28 a 33. Lucas 21, 29 a 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo o moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que o vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Então, o texto aqui de Mateus, ele está falando justamente que nós não sabemos a hora e o momento exato. E, principalmente, ele está chamando a atenção aqui para aqueles que estarão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ele fala, assim como foi nos dias de Noé, as pessoas vão ignorar o que está acontecendo e vão viver como se tivesse tudo normal. E quem está atento, né, o pai vigilante, sabendo que o ladrão está vindo, nós vamos estar espertos. Nós devemos estar espertos. Devemos estar nos preparando, devemos estar ali cuidando das coisas e atento. Mas a grande maioria vai estar desapercebida, vivendo como se não fosse nada. Então, para esses, eles serão pegos de surpresa. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala a respeito disso. Yeshua vai vir de surpresa para aqueles que vivem em trevas. Porque nós que somos da luz, nós vamos estar preparados sabendo, está próximo, está próximo. Apesar da gente não saber o dia exato, está próximo, está chegando a hora, está chegando a hora. Yeshua aqui ele faz um paralelo, né, a respeito da figueira brotar ali antes do verão e a sua vinda. Né? Muitas vezes as pessoas usam essa questão da figueira se referindo ao surgimento da nação de Israel em 1948. Eu já acreditei nisso, hoje não creio mais. Eu acho que o que ele está fazendo aqui simplesmente é um paralelo a respeito de, assim como a figueira, ela é um sinal de que o verão está próximo, ela começa a brotar quando o verão está próximo. Quando vocês verem essas coisas são um sinal que o meu retorno está próximo. Apenas um paralelo. Evento 5, o servo fiel. Mateus 24, 45 a 51, Marcos 13, 34 a 37, Lucas 21, 34 a 38. Vamos ler aí Mateus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então uma coisa que a gente tem que notar aqui é que os dois são servos.
Os dois são servos. Ele não está falando aqui de um servo e de um ladrão. Ele está falando de dois servos. Os dois tinham comunhão com ele. Os dois tinham domínio sobre a casa dele e tinham uma função a se cumprir dentro da casa dele, do Senhor. Só que um era fiel e o outro era infiel. O fiel, ele foi recebido, né? Ele foi recebido com honras ali, porque ele cumpriu o papel dele de maneira apropriada. O infiel, ele foi pego de surpresa. Para o infiel, a vinda do Senhor foi uma surpresa. E esse servo, apesar de ser servo, o final dele, o destino dele foi tomar parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ambos eram servos. Então existe uma distinção entre o fiel e o infiel. Evento 6, a parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagou. Mas a prudente responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não se sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Salmo 119, ele nos fala alguma coisa a respeito do significado de lâmpadas, de luz, dentro do contexto bíblico. Salmo 119, 103 a 106 diz o seguinte: ó, quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízes. Então, a exemplo do servo fiel e do servo infiel, o que distingue esses dois grupos de noivas, todas elas são noivas, todas. As 10 são noivas. Ele não está falando que era um grupo de noiva e um grupo de, sei lá, de interesseiras, de amantes, eram noivas. Elas tinham entrado em acordo de matrimônio com o marido. Elas estavam se preparando para a bodas. Porém, naquelas 5 sábias, elas estavam com as lâmpadas preparadas para se encontrar com o marido. E o que são as lâmpadas? As lâmpadas, elas são a palavra de Deus que nos conduz a uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Ela é a direção que Deus nos dá como viver uma vida santa na presença dele. Ela ilumina o nosso caminho, nos direcionando a viver e a sermos santos como Deus é santo. Esse é o significado bíblico dessa questão de lâmpada, de luz, em termos da palavra de Deus nos iluminar para que nós saibamos aonde nós temos que ir. As outras, apesar de serem noivas, elas fizeram pouco caso da luz. Eu não preciso, isso não se aplica a mim, eu não sou judeu, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que guardar aquilo. E aí quando o noivo vem, as lâmpadas delas estavam apagadas, e o noivo fala para elas uma frase que a gente já viu anteriormente, em 2 ocasiões, e Yeshua usar essa frase. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E para quem que essa frase é dita? Para vocês que praticam a anomia, a iniquidade, a rejeição da lei. As 2 outras vezes que Jesus utilizou essa mesma frase,
ela foi direcionada para pessoas que praticavam a iniquidade, que no grego é anomia e que a tradução literal é sem lei. Você que esqueceu da lei, você que esqueceu da sua lâmpada, você que rejeitou, não se preocupou com o azeite para te trazer luz e te permanecer no caminho de retidão diante de mim, eu não te conheço. Isso é algo muito sério. Recompensa do servo fiel, Mateus 25, 14 a 30. Estamos acabando, gente. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxeram-lhe outros 5 talentos e disse: Senhor, entregou-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essas são as palavras que nós queremos receber. E não aquela palavra, não te conheço, apartai-vos de mim, você que pratica a iniquidade. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me os 2 talentos, eis que esses te granjeei outros 2. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom servo, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas quando também o que receberam 1 talento, disse: Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeia e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. A gente já tratou desse texto em outros estudos, e o contexto aqui nos diz a respeito da nossa responsabilidade de colocar em prática aquilo que nós recebemos de Deus. Seja os nossos dons, seja as nossas habilidades, seja a nossa questão financeira, a gente colocar isso em serviço do reino como um todo, né? E também, acima de tudo, o nosso conhecimento. Né? A partir do momento que a gente compreende a nossa responsabilidade de viver segundo a lei, colocar em prática na nossa vida aquilo que a gente aprendeu para que mais conhecimento seja nos dado. Porque se nós simplesmente aprendermos e não fizermos nada, eu sei que é verdade, mas eu tô assistindo os estudos dia de sábado, tô aprendendo, mas não tô colocando em prática no meu dia a dia. O que acontece é que vai chegar um momento que até aquilo pouco que você compreendeu vai ser arrancado de você e a tendência é que você volte à sua realidade anterior. Então a gente tem que procurar colocar em prática aquilo que a gente recebe de Deus, seja em bens materiais, seja em bens espirituais, seja em conhecimento, a gente colocar em prática para o proveito de outros, para que a gente possa receber mais em retorno. O julgamento do servo infiel, Mateus 25, 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Não é novidade nenhuma de que a esquerda é o lado ruim para você ficar. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste, estava nu e vesti-me, adoeci, visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer,
ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me visitaste, e enfermo e na prisão não me visitaste. Estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Algumas pessoas pegam, por exemplo, esse texto e querem aplicar nele uma conotação socialista. Né? Jesus veio para fazer justiça social e o nosso papel é cumprir justiça social. Mas, na verdade, o que ele está falando aqui são responsabilidades que estão contidas na lei de Deus. Quando a gente lê a lei de Deus, a gente entende a nossa responsabilidade com a viúva, a nossa responsabilidade com o estrangeiro, a nossa responsabilidade com aquele que está faltando alguma coisa, com aquele que necessita da nossa ajuda. Né? E o texto, ele está, inclusive, focando a questão daqueles pequeninos irmãos. Né? Não é uma coisa genérica que... não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar com as pessoas em geral. Mas o primeiro cuidado começa dentro de casa. Então, se a gente não consegue cuidar das pessoas dentro do corpo, que estão necessitadas da nossa atenção, do nosso cuidado, quanto mais nós vamos nos preocupar de quem não é parte do corpo. Então, é uma responsabilidade que já está contida na lei e que deve ser parte do nosso dia a dia como povo de Deus. Então, não é que ele está fazendo um discurso socialista aqui. Ele está fazendo um discurso de você deve viver uma vida coerente com aquela aliança que Deus estabeleceu com você e como povo de Deus você deveria viver assim. Para terminar, evento 9, a conspiração para matar Yeshua. Mateus 26, 1 a 5, Marcos 14, 1 a 2 e Lucas 22, 1 a 2. Mateus 26, 1 a 5. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse a seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então o texto aqui, ele nos dá uma posição temporal exata de quando essas coisas estavam acontecendo, que era 2 dias antes do dia do sacrifício pascal. Então, era uma segunda-feira, o 12º dia do primeiro mês bíblico, e segundo a cronologia que nós estamos seguindo, dia 26 de abril do ano 28 depois de Cristo, dessa era que a gente está vivendo. Então é isso aí, o estudo de hoje. Espero que tenha sido proveitoso a todos vocês. E fico aberto aí para perguntas, questionamentos, comentários. Fico à disposição de vocês. Vamos ver aqui. Aqui nós só temos alguns cumprimentos aqui. Mas fico aberto aí se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. A Gil falou ali, muito obrigado, Marcelo. Tápias, ótimo estudo. Alguém aí quer fazer alguma pergunta, algum comentário?
Fico à disposição aí. Cadê o negócio aqui em cima? Parece que não. As pessoas são tímidas, como sempre. Mas eu espero que tenha sido uma bênção aí para vocês, essas informações. Acredito que é um estudo muito importante, justamente pelo que nós estamos vivendo hoje, né, no mundo. A gente tem que estar atento aí com tudo isso. Mas então nós não temos perguntas. Ou será que tem? Alguém está escrevendo muito? Não sei. Se alguém tiver pergunta aí, manda aí um... Espera, fala aí, espera que eu estou mandando. Aparentemente não temos. Então vamos encerrando por aqui. Que Jeová abençoe a todos vocês. Tenham um resto de festa dos tabernáculos abençoado. Tenham um resto de sábado abençoado também. E essa semana e o resto de semana, né, a semana que se inicia. E que a gente possa, que Jeová possa nos abençoar, nos dar discernimento aí com relação às coisas que estão por vir. A Neia colocou aqui, muito importante... E muitos pontos interessantes para o nosso crescimento. Aí ela postou Provérbios 6, 23, porque o mandamento é uma lâmpada, e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Perfeito, né? Perfeito. Não me lembrava desse texto, mas é claramente isso. A lâmpada, né? Lá das noivas, ela é justamente o mandamento. O mandamento, ele é a lâmpada que nos guia para vivermos a vida que o nosso noivo espera de cada um de nós. Se nós, como noivas, nos comportarmos de maneira indigna, né, é como se tivéssemos sem lâmpada. E não adianta a gente esperar que porque a gente um dia frequentou igreja, porque a gente viveu a vida inteira dentro de uma igreja e tudo mais... o nosso noivo vai receber-nos de braços abertos. Não. Lá em Apocalipse, a gente já leu em alguns estudos anteriores, lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 19, fala que a noiva ela tem que estar adereçada em uma roupa de linho puro, fino, branco, que é a justiça dos santos. Né? Muitas vezes dentro da igreja a gente pensa apenas na justiça de Jesus sendo aplicada a nós. Essa justiça ela acontece... tanto quando a gente crê nele para que os nossos pecados sejam perdoados e quando nós precisamos do perdão dos nossos pecados. A justiça dele se aplica a nós. Mas nós não devemos viver a nossa vida de qualquer maneira acreditando que a justiça dele é que me justifica diante do Pai. Se eu estou vivendo uma vida injusta, na prática da injustiça, eu não estou cumprindo a minha responsabilidade, que é me apresentar diante do noivo de maneira limpa, como uma vida santificada. E é um mandamento que me capacita a fazer isso. Então, realmente é muito bom aí o texto que você compartilhou com a gente. Então, gente, fiquem na paz, então. A gente se vê, talvez na quinta-feira, não sei ainda se eu vou fazer um estudo na quinta-feira. Se eu não fizer um estudo na quinta-feira, pelo menos o pessoal que participa do grupo, a gente organiza de fazer alguma coisa online para a gente cumprir ali a nossa santa convocação, né? Um dia especial, é um sábado festivo. Talvez a gente faça isso na quarta-feira à noite, porque infelizmente quem trabalha, Faraó não te deixa livre no dia da semana, é um problema, mas pelo menos na quarta-feira à noite dá para a gente fazer aí uma santa convocação e a gente compartilhar de algumas coisas e celebrarmos junto o encerramento da festa dos tabernáculos, no último grande dia. Tá bom? Então um abraço para todos vocês, fiquem na paz, shalom.